Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Tenho muito gosto de saber que você está aí desse lado a ouvir-me, a acompanhar estas conversas dominicais. Fico muito contente e peço-lhe que, se gosta, se aprecia estas conversas, eh, a partilhe com os seus amigos, divulgue, porque já diziam os antigos, o bem comunica-se por si, é difusivo de si e, portanto, se estas conversas dominicais são boas para si, então comunique aos outros, convide-os a participar, a inscreverem-se no meu canal, para aumentar o número dos inscritos, daqueles que podem depois receber as notificações, dizer o seu gosto, se quiser deixar também o seu parecer, onde isso é indicado. Tenho muito gosto. Realmente tem sido uma experiência muito agradável e sentir que está aí, que faz parte daqueles amigos que me ouvem com esta frequência semanal. É para mim motivo de alegria. Dá-me gosto em que isto aconteça. Cada dia, cada conversa dominical tem um tema e nos últimos tempos, nas últimas semanas, tenho refletido diversos temas a partir da oração dominical, da oração do Pai Nosso. Hoje, porém, eu gostava de interromper essas meditações e focalizar na celebração deste domingo, o dia de Cristo Rei, o que é que significa para nós cristãos, para nós católicos, para nós humanos, sei lá, os que não são cristãos, ou os que não são católicos, ou não são cristãos, ficarão impressionados quando ouvem a Igreja Católica proclamar que Jesus Cristo é o Rei e Senhor do Universo. Não será isso uma pretensão, digamos assim, ultrapassada de um absolutismo que os reis reivindicavam para si no século das Luzes, no século XVIII, por exemplo, o chamado despotismo iluminado, os reis que reivindicavam para si um poder absoluto, quase de origem divina, e que regulavam o seu governo a partir da ideia de razão, e por isso que era à luz da razão, era um racionalismo imperante e dominante, e por isso o rei universal no século XVIII era a razão iluminada, era a razão esclarecida, e isso fez com que se desenvolvesse uma corrente filosófica de um despotismo iluminado, não apenas do ponto de vista político, das realezas, mas também do ponto de vista da ciência. A ciência que aparece como a iluminação, a luz que governa todo o agir humano no universo. A razão iluminada, transformada quase em divina. Isso acontece na filosofia, por exemplo, em Kant. A filosofia, a razão, é interessante que na sua filosofia ele fala do entendimento uh, e, e, a razão está acima, quase uma instância divina, uh, envolvida numa áurea de inacessibilidade, porque o que nós conseguimos descrever ter acesso é, no fundo, é o entendimento, é o Verstand, como dizia Kant na sua língua alemã, porque a Vernunft, a razão, essa estava numa dimensão superior, acima do ser e do entendimento, uma luz que iluminava todo o agir, todo o pensar e todo o governar, e portanto nós poderíamos dizer que a razão iluminada era instituída quase como divina, sucedâneo do mistério de Deus. Depois, essa razão iluminada que dá origem depois, enfim, ao evoluir das ideias nos séculos seguintes, entra em crise e, de facto, no final do século XIX, os próprios filósofos desacreditam
das possibilidades da própria razão alcançar a verdade. Portanto, gera-se uma ideia revolucionária, desconstrutora, esta desconstrução do pensamento ocidental que se acentua e rege sob o domínio do saber, da ciência, o positivismo das ciências, por exemplo, de Auguste Comte, que falava da evolução da história a partir de vários estados, em que o estado mais atrasado, mais arcaico, seria o estado religioso, a seguir seria o estado filosófico que superaria o estado religioso, ou a razão religiosa, ou a razão crente, seria a filosofia, e depois a própria filosofia é ultrapassada pela ciência, pela tecnologia, melhor dito, até. A tecnologia digamos assim, a implicação prática da própria razão, porque no fundo não se trata de interpretar o mundo, mas trata-se de o transformar, como afirmava um célebre aforisma de Karl Marx. Até agora os filósofos interpretaram o mundo, agora é preciso transformá-lo. Portanto, é a razão de transformadora, a tecnologia transformadora, depois com as consequências que, sobretudo nos tempos recentes, com a crise ecológica, com as chamadas alterações climáticas e com outros fenómenos da nossa sociedade e do mundo atual, entram, de certa maneira, em descrédito, em crise, melhor dito. Já o próprio grande filósofo Nietzsche, que pensava as coisas a partir do princípio, a partir do princípio, num retorno quase ao pensamento arcaico, pré-socrático e pré-cristão, para começar-se um novo início, porque, no fundo, o triunfo da razão tinha fracassado, não é? E depois, na confusão do início do século XX, a Primeira Grande Guerra Mundial, que foi devastadora, e depois as crises do fundamento das ciências, o modernismo no interior da Igreja, que minava pelas bases, que minava os próprios fundamentos da fé, quando uma célebre frase do Oasis dizia: até agora, melhor dito, Jesus pregou o Evangelho e o que surgiu foi a Igreja. Portanto, esta tensão entre o Evangelho e a Igreja, que levou muitos, e que tem levado muitos até hoje, se afirmarem cristãos e creio em Deus, em Jesus Cristo, mas não creio na Igreja, não acredito na Igreja, não aceito a Igreja. E, aliás, nos últimos dias, nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos, não é? Esta crise no interior da Igreja, não só do ponto de vista da moral, dos leigos, dos padres, dos bispos, até dos cardeais, a crise da moral que tem levantado profundos problemas e agudamente o Papa Bento XVI, quando se tratou de enfrentar um problema que hoje preocupa toda a Igreja, desde o Papa até o mais simples dos cristãos, ele dizia que a raiz não está no clericalismo, a raiz não está no princípio do poder, digamos assim, no abuso de poder. Também isso pode acontecer, também isso podem ser explicações, mas não vão ao fundo das coisas, porque na realidade a origem de tudo isto é de facto a crise da moral, que teve a sua máxima manifestação na crise de 1968, com a Revolução dos Estudantes em Paris, o maio de 68. Mas nós podíamos ainda ir mais atrás, no fundo, a crise da moral, a crise da teologia, a crise da filosofia, etc. Nós podíamos ir mais atrás e irmos àquilo que a Igreja chama, na sua doutrina, o pecado original. O pecado está na origem de todos os pecados e que é original porque é originante e que tem na sua base, na sua origem, realmente o pecado de Adão. Querer ser como Deus. Querer ser como Deus. No fundo, todos os pecados, ou aquilo que nós consideramos por pecado do ponto de vista
das ações morais que desviam o homem da sua finalidade última, que é, no fundo, a visão beatífica, é Deus, no fundo, Deus é que é o fim último para o qual nós fomos criados. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e é para Ele que caminhamos. Ora, o pecado é isso que nos desvia desse fim último, que em vez de ser Deus como o fim último, se torna nós próprios como nosso fim último. Querer ser como Deus, não é? Então, um filósofo e psicanalista italiano dizia que o pecado original, querer ser como Deus, é a afirmação mais clinicamente verdadeira da corrupção da natureza humana. Portanto, é no fundo isto que está na origem. Há um economista italiano que também dizia que a grande crise da economia e da nossa sociedade está no facto de os cristãos em primeiro lugar e os outros depois se terem esquecido do primeiro mandamento, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou então esquecer aquilo que está na origem e que a Sagrada Escritura nos diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, criou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus, e disse-lhes: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, entregou tudo ao homem, à humanidade. O homem é Senhor, mas não é Senhor absoluto, porque depois vamos ouvir uma palavra de São Paulo que nos diz que tudo é vosso, vós sois de Cristo, mas vós sois de Deus. E esquecer esta progressividade, esta finalidade última, isso é o pecado original, que, como diz muito bem este psicólogo e filósofo italiano, é a afirmação mais técnica e clinicamente verdadeira da radical corrupção da natureza humana. Porque, no fundo, a ciência, a filosofia, como diz outro filósofo italiano, Severino, Vitiello, eu penso que a filosofia italiana neste momento está a dar grandes passos na clarificação desta aventura do ser humano. Diz, na origem da filosofia está a batalha, a luta do ser humano contra a morte. Vitiello dizia que o que importa é salvar a morte, redimir a morte. Mas o homem não é capaz de fazer isso. Então, quando a Igreja proclama que Jesus Cristo é o Rei e Senhor, é porque Ele venceu a morte. Só é verdadeiramente Rei e Senhor do universo, porque a morte é uma realidade universal. Ele é Rei e Senhor do universo, porque é o único que morreu e ressuscitou, venceu a morte. E por isso São Paulo proclama: onde está a morte, a tua vitória? A morte foi esmagada e foi destruída a causa da morte. E a causa da morte é o pecado. O pecado original. E é o pecado original porque, na realidade, nasce com cada um de nós. Com cada um de nós, nós queremos ser como Deus, como pretensão, como conquista. É por isso que Santo Irineu dizia que o pecado original e o pecado que cada um de nós comete é uma precipitação, porque para que o homem se torne Deus, é preciso que Deus se faça homem. Este é o mistério da encarnação. Por isso, quando a Igreja proclama, neste dia, Jesus Cristo é o Rei e Senhor do Universo, Ele é o verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Senhor, é porque Ele venceu a morte e deu-nos o seu Espírito que nos faz participantes desta vitória. Isso é o testemunho dos santos, dos mártires, dos confessores. São Francisco de Assis é talvez o exemplo mais interessante, na medida em que ele chama a morte irmã. Isto é, desdramatização total da morte. Mas não por conquista, não por reivindicação, mas como dom. Jesus diz no Evangelho: quem permanece em mim vive para sempre. Por isso é que é Jesus Cristo é o Rei do Universo. Gostei muito de estar consigo neste momento de partilha desta solenidade de Cristo Rei, porque Ele é verdadeiramente o vencedor, o Rei e Senhor do Universo, porque é Ele que venceu a morte. E esta é a batalha que nenhum homem por si próprio, nem a tecnologia, nem a ciência, nem seja o que for, é capaz de vencer. Só Ele, o Senhor da vida e da morte,
o princípio e o fim. O curioso, o Senhor, aquele que verdadeiramente é Rei. Porque é Rei, não porque domina, mas porque serve. Porque dá a sua vida, não porque a perde, mas porque a pode recuperar, porque a pode partilhar, que é o seu Espírito. Gostei muito de estar consigo. Até ao próximo domingo, se Deus quiser.